Minha gente, na outra semana, no outro vídeo que a gente fez, nós entramos no terreno que é o meu terreno, vamos usar, psiquiátrico, que eu mais sei navegar. Se vocês perguntarem há quantos anos eu sei, conheço a depressão, eu estou com 76 anos e com 5 anos eu já tinha uma ideia do que era a depressão. Então, se eu me estender mais nesse assunto, bom, a gente costuma ficar muito falador daquilo que a gente viveu e também daquilo que a gente sabe. Então, a gente introduziu toda aquela história básica que eu coloquei, apresentei pessoas para vocês. Hoje nós vamos entrar num território, só que no território que nós vamos entrar, eu vou fazer algumas coisas que vão ser quase que aulas consecutivas que a gente vai ter sobre depressão. Começando com essas figuras aqui, eu vou apresentar para vocês três figuras, três pessoas, três fotos. Essas pessoas aqui, eu não vou falar sobre quem são, o que faziam, aquela coisa toda, provavelmente vocês não reconheçam, mas quando a gente terminar a tal da depressão, aquela coisa toda, eu volto para isso aqui. Então, se vocês olharem, aqui tem um casal, no dia do casamento deles, digamos, noivado, aquela coisa toda. Aqui tem um cavalheiro sóbrio, sério, também, depois eu vou falar sobre ele. E aqui tem duas pessoinhas, que essas duas pessoinhas também eu vou falar sobre elas. Essas duas anteriores aqui têm uma característica, e essa pessoa aqui, ela tem outra maneira de ser vista, mas todos eles, de uma certa forma, eles se referem à temática que nós estamos, que é a famosa depressão, como isso para vocês, que na realidade é meu chão psiquiátrico. Bom, se por eventualidade vocês me perguntarem a palavra depressão, o que significa? Bom, aqui tem uma figura, é uma figura que eu desenhei há muito tempo, e isso aqui está num dos livros meus, aquela coisa toda. Se vocês olharem essa pessoa aqui, é uma pessoa, ela está cabisbaixa, ela está mole, ela está chateada, é como se ele não estivesse achando graça em nada. Isso aqui, digamos, eu coloquei no livro que tem sobre depressão e outras situações que eu escrevi, tem essa aqui que seria a minha figura de depressão. Bom, existe um problema hoje em dia, que já existia, que as pessoas não sabem definir ou diferenciar depressão de estresse. Depressão é essa pessoa cabisbaixa aqui que eu estou colocando, sendo que esta que eu vou passar para vocês, estresse é isso aqui, ó. Se vocês olharem, é como se a pessoa estivesse apertada, aguilhoada, enfim, tudo que é coisa incômoda. Então, a depressão, ela deixa a pessoa cabisbaixa. E o estresse, como hoje em dia se fala muito, a pessoa simplesmente não consegue sossegar momento nenhum. Então, quando se for falar dessas situações aqui, eu gostaria que vocês soubessem que, por enquanto, nós vamos para a depressão. Bom, essas duas coisas aqui, aqui na minha frente tem um livro, um caderno, se pode chamar. Esse caderno vermelho aqui chama-se, traduzindo em português, Aspectos Transculturais da Depressão Endógena. Bom, o que é depressão endógena? A depressão endógena é aquela que a pessoa deprime, depois eu vou explicar exatamente o que é a dita depressão. E no caso, quando eu fiz doutorado, lá na Europa, a gente tinha que escolher temas, aquela coisa toda, e a depressão já era campeira e velha na minha vida, e eu escolhi um tema que naquela época não existia praticamente escrito em lugar nenhum, que era Aspectos Transculturais da Depressão Endógena. É o nome da minha tese de doutorado, e ela foi publicada em 1981. Foi defendida também nesse mesmo ano, e ela vai ser o resultado, ou ela vai ser o objeto de um dos nossos vídeos, onde eu vou explicar o que é transcultural, por que se faz isso, sendo que alguns detalhes dela, um deles é que, no caso, as pessoas deprimiam mais aqui no Brasil em março e lá em setembro. Era a diferença entre as duas. A coisa que mais diferenciou era a depressão nessas duas áreas. Bom,
quando eu apresentei a tese, nenhuma das pessoas da mesa entenderam aquilo, porque provavelmente seria alguma coisa, eles colocaram realmente cultural. Só que eu achei, digamos que aquilo era um pouco mais, e fui adiante, e mesmo em uma outra época, já em 1900 e quase lá por 90, um outro grande pesquisador tomou esse aspecto da minha tese e, na realidade, tem três coisas que se encadearam. A depressão. Por que ela é aqui no Brasil em março? Porque em março, no outono, saem substâncias das árvores e que elas provocam uma queda do humor. Por que eu sabia isso? Porque uma determinada senhora, que depois eu vou falar, ela deprimia sempre em março. Lá na Europa, quando eu fui comparar os pacientes, o outono é em setembro para outubro. E hoje em dia, quando eu falei para vocês, a parte de suicídio no mundo todo, pela Organização Mundial de Saúde, é colocada em setembro, que é na Europa. Só que para nós, teoricamente, em cima da minha tese, em cima de um monte de conhecimentos, para nós, o mês onde existe o maior número de suicídios aqui no Brasil é em março. Março, abril, maio, que é a época do outono, e lá também. E o motivo é que no outono, quando as árvores caem das folhas, as folhas caem, se a gente olhar plátano, vocês vão ver que isso é muito bonito e muito estranho de ver. São substâncias químicas chamadas auxinas e que elas ficam no ar, a gente aspira, respira essas substâncias e elas influenciam no quê? O outono é queda de folhas, é diminuição de atividade, tudo isso, as auxinas ajudam. E já como coloquei para vocês, em 1990, uns 8, 9 anos depois que eu apresentei minha tese, um professor de lá colocou a minha tese como referência, dizendo que a diferença que não tinham conseguido fazer na época, ele avaliando com outras pessoas importantes. Então, de uma certa forma, eu fiquei muito orgulhosa, porque mesmo que a tese e todo o trabalho científico fosse dele, eu fui citada dentro de um trabalho internacional que eu tenho até hoje no caso. Só que quando eu for falar da depressão, esta aqui, eu vou contar toda a história para vocês. Então vocês vejam que hoje eu estou abrindo vários temas, só que a gente vai ter que entrar com um detalhe. Vocês vão entrar comigo, e eu falei que é meu território predileto por muitos e muitos temas, por muitas coisas que aconteceram na minha vida. Bom, isto aqui então, o que eu falei para vocês, é pessoas desconhecidas que vocês vão conhecer, a diferença de depressão e estresse, e agora, isto aqui está no meu site. No meu site já tem vários livros. Tem Problemas de Mulher, Você Conhece Seu Filho. E este aqui, é este livro que está aqui, ele já é o terceiro publicado dessa coleção. Bom, quando ele é o terceiro publicado, aquela história, por que esse senhor está na capa? Lembra que eu falei que sempre nas capas tem algum artista ou alguma obra do artista. Então, este aqui, se vocês quiserem olharem, ele já está para ser lido gratuitamente, que era o que eu queria. Eu queria que as pessoas tivessem acesso. Eu não queria ganhar com o livro. Eu queria que as pessoas lessem o livro. E o livro, digamos assim, quando eu escrevo como eu penso. Se vocês colocarem o que é como eu penso, olhando, por exemplo, uma dessas páginas aqui, a grafia é totalmente diferente dos livros habituais. É porque cada vez que eu penso algo, eu vou grafando. Então, a leitura, segundo me contaram já no consultório, existem grupos de pessoas onde uma delas fica no computador ou fica com, no caso, o smartphone e se sentam ao redor e as pessoas vão lendo e vão discutindo isso aqui. Eu fiquei extremamente feliz, extremamente contente, porque eu queria era isso, é que as pessoas tivessem acesso a uma coisa técnica, porque é técnica, mas acesso a uma coisa que fosse muito boa e muito fácil de ser lida. Então, já no site, nós já temos 4 livros, e só para entrar no site agora, eu tinha prometido para vocês
que seriam vários livros, os próximos livros, no caso, este aqui é sono, o que que é isso? Eu tive laboratório de sono muitos anos. Eu sei muito sobre sono também, um dos meus assuntos prediletos. E este aqui, ele vai começar a ser digitado e a coleção toda que eu já comentei com vocês vai ser colocada à medida que vocês possam fazendo e sempre com aquela mesma coisa, a vontade que as pessoas tenham acesso a uma leitura fácil, agradável e façam como algumas pessoas estão fazendo, fazer leitura em grupo. Eu fiquei muito contente, aliás, não fiquei contente, eu fiquei mais do que contente, porque se vocês perguntarem para mim qual é a coisa que eu mais amo nesse mundo, é ensinar, é explicar, é dizer como é que é. A sensação que eu tenho quando eu estou explicando alguma coisa para alguém e que eu vejo o olho iluminar, é o melhor dia da minha vida. É como se eu tomasse uma taça de champanhe, sem champanhe. E este aqui, o outro livro que tem, chama-se O Homem Atual. E esse livro, ele vendeu bastante na época, tudo, porque se vocês perguntarem, claro que eu vou falar sobre ele, e ele já está dentro da coleção, mas não vou dar um prêmio ainda.